Eu gostaria de falar um pouco sobre vestes femininas de acordo com a Bíblia. O que a Bíblia diz? Porque as igrejas, elas têm muito, às vezes, muitas acreditam que é importante a vestimenta, não só feminina, também é masculina, todas as vestimentas. E algumas igrejas acreditam que não é importante, Deus não está se importando com a sua vestimenta. É uma questão de cultura. E realmente é uma questão de cultura, mas a Bíblia fala muito sobre a vestimenta. E ela fala do homem, mas ela fala mesmo mais da vestimenta feminina. Eu não sei por que a Bíblia fala muito da vestimenta feminina, o quanto é importante. E se a Bíblia diz tanto que é importante, por que a gente vai ignorar isso? Então, se a Bíblia diz que é importante, é importante. Então nós temos que analisar. Então vamos analisar algumas passagens. Poucas passagens. Já dá para a gente já descobrir o importante e como a gente deve se vestir. E no caso aqui, nós vamos dar ênfase mais na vestimenta feminina. Não que não seja importante do homem, é importantíssimo. Se o homem não se veste mal também pode estar provocando o pecado do outro. Então a primeira coisa que nós vamos entender, a Bíblia diz, os apóstolos eles ensinaram que uma mulher deve se vestir com decência, ou seja, não com indecência, e com pudor. Pudor significa vergonha. Quer dizer assim, a mulher deve ter vergonha, não pode se vestir uma roupa aí sensual, de qualquer jeito, e pronto. Então aqui nós temos um ponto de partida. E o princípio, nós vamos ter um princípio. Jesus criou um princípio para esse tema, quando ele disse assim, o homem que olha para uma mulher com pensamentos impuros, já pecou com ela, já adulterou. Ou seja, só o fato de você olhar para uma mulher e já ter pensamentos impuros já é pecado. Então como compreender isso? Talvez a pessoa diga, não, mas o azar dele que pensou. Só que é o seguinte, se porventura ele olhou para uma mulher que está sensual e isso lhe provocou os seus pensamentos maus, impuros, ela também é culpada, porque está escrito que aquele que serve de pedra de tropeço também peca. Diz, ai daquele que faz um desses pequenos tropeçar. E essas passagens tem muitas delas. Uma das coisas que Deus mais aborrece é você lançar tropeço aos outros. Isso é até uma passagem, é até uma das partes que fala sobre o profeta Balaão. E tem Balaão como um falso profeta, a Bíblia tem ele como um falso profeta. E não é por causa que as profecias dele não acontecia. As profecias deles eram o que ele profetizava acontecia. Só que é o seguinte, ele era um falso profeta por causa que ele não se firmou na verdade. Ele ensinava os reis, as pessoas, os reis, lançar tropeço nos outros, para que os outros pecassem. Tanto é que ele fez isso mesmo. E funcionou. Fez o povo de Deus na época de Israel pecarem através da pessoa lançar tropeço. Então quando você provoca o pecado de alguém, você também peca. Aquele peca e você peca. Está escrito que se você fizer alguém pecar, aquela pessoa peca e vai para o inferno. Será condenada. Só que é de você que Deus vai cobrar ela. Ou seja, você também está condenado, porque você também fez com que aquela pessoa tropeçasse e fosse condenada. É claro que tem a questão do arrependimento. Se a pessoa que tropeçou, que pecou, se arrepender, você também, e se consertar, está tudo bem. Deus perdoa. Entendendo? Mas se isso acontece e você nunca se conserta, nunca se arrepende, ambos serão condenados. Não tem jeito. Então, essa é a ideia, é um princípio que a mulher deve se vestir com decência. Porque se ela se veste indecentemente, todo mundo, acho que a pessoa que tem o mínimo de conhecimento sabe que o homem ele foca, ele é como uma águia, ele tem os olhos aguçados, principalmente para a sensualidade feminina. Claro que um homem de Deus se desvia, um homem de Deus ele não vai cair em pecado só por causa que a mulher está sensual, mas os outros vai. Aí talvez você diga, não, mas se for assim, esse homem vai para o inferno de qualquer jeito, porque nas ruas por aí estão cheias de mulheres sensuais. E é verdade. Só que se ele for para o inferno por causa das outras mulheres sensuais, ele vai e elas. Você não precisaria ir.
Agora, se você também anda sensual, elas vai e você também. Sendo que se você é uma mulher de Deus, você não precisa provocar o pecado do homem para ir para o inferno também. Deixa que eles sozinhos vão, entendeu? Para que ir junto? Então, essa é a mensagem. Nós teríamos muito mais a falar, mas eu acredito que basicamente já deu para compreender qual é a ideia. Primeiro, precisamos se vestir decentemente, com pudor, e para evitar o outro pecar. Não é por causa de nós, é por causa dos outros. É para evitar o escândalo. A Bíblia é cheia, principalmente Jesus, foi o que mais falou sobre o escândalo. Devemos evitar o escândalo, não escandalizar os outros, tá bom? Então fica aí a mensagem e até o próximo.